Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo retorno de vocês todos. Graças a Deus conseguimos agora organizar a nossa agenda. Agora a gente vai correr mesmo mais devagar. E para mim esse é um momento muito importante porque acho que a gente, enquanto uma empresa comercial, tem uma questão de prova social que é muito importante, que são aqueles depoimentos de clientes e pessoas que realmente mostrem aquela satisfação nos produtos e serviços que a gente oferece. E então nesse momento a gente traz aqui para conversar conosco o Bruno da Mesuri Masters e vai falar para vocês um pouco da experiência dele com Geomax e toda a experiência dele aí na área de topografia. Joia, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, esse aqui é o Felipe, trabalha comigo. Então eu comprei um RTK com o Marco, né? Eu vi o RTK, o Zenit 35, era um vídeo bem simples do Marcos, que tinha uma TVzinha atrás, ele estava com equipamento novo lá explicando. Não era nada prático, era só especificações, né? Então eu olhei esse vídeo ali, gostei do equipamento e eu ficava todo o tempo procurando vídeos da tela do Exped, porque eu queria saber como que era mais o software, né? E então daí, no encontro de 2019, eu estava muito feliz com a aquisição do GPS, estava feliz, né? E o Abdel gravou, o Abdel Diani, um outro representante da Geomax que vinha para cá, né? Sempre. Ele gravou um vídeo meu, levou até a Europa lá, o pessoal da Geomax gostou bastante. E me convidaram lá para uma entrevista na TV Hexagon e também nas mídias da Geomax. E depois disso, quando eu saí aqui do encontro, eu saí daqui pensando assim, pô, eu quero fazer alguma coisa. Fiquei animado, saí daqui super empolgado. Quero fazer alguma coisa. Daí a gente criou, né, o projeto Mesuri Masters, que até a gente pegou um pouco da ideia do Frank, que o Frank sempre falava com os clientes dele, né, os mestres das medições, e a gente deixou em inglês e até a tradução está um pouco errada, mas não dá nada. Então, daí a gente tem, assim, toda empresa aí, é interessante ter um papel social, né? E no nosso trabalho aí, por exemplo, um papel social que a gente foi fazer foi, a gente estava procurando serviço, oferecendo serviço, e nos solicitaram para que fosse fazer uma palestra para os alunos do curso técnico de edificações, né? Então a gente chegou lá a palestrar, a primeira pergunta deles é quanto que custa para montar uma equipe de topografia. Então podem ser futuros clientes, né? Então eu digo assim, além de você fazer um papel social, mostrar ali um conteúdo legal para os jovens iniciantes, né? Você também tem um papel social na sua empresa, né? E então daí fui para a Alemanha lá, participei das entrevistas e daí com tudo isso eu descobri outro mundo, que é o mundo da manufatura, do equipamentos, né? Daí eu falei, também quero participar. O que vamos fazer? Vamos construir pecinha 3D, entendeu? Só para sentir, para ver como que é produzir um produto, como que é vender, como que é estocar. Uma coisa simples para participar desse mundo de vocês e começar com alguma coisa, né? Então aí na Top Terra, na nossa empresa de prestação de serviços, nós temos aí o serviço de topografia, execução de infraestrutura e serviço de engenharia, né? O nosso grande diferencial é trabalhar com projetos em BIM, né? Que é o top do momento, né? E a infraestrutura, né? E a gente tem implantado aí nas cooperativas, lá na nossa região é muito forte a cooperativa do agronegócio, né? E nós temos aí mostrado para eles as tecnologias e é muito bom, né? A tecnologia em si. E a gente começa a criar um novo mercado, né? Por exemplo, o cara que pega um projeto em BIM de infraestrutura, ele não vai querer outro profissional menor na sequência, né? Então aí conforme o tempo vai acontecendo essa migração pro tecnológico e pro futuro, né? Então a gente tem
trabalhado aí bastante com o Xped no campo e a gente tem utilizado muito o Fusion aí nessa questão aí que eu vou falar agora. Então, assim, o Fusion ele é um software de topografia, né, específico para topografia. E para você trabalhar, essa aqui é uma superfície BIM, certo? Ela não é aquelas superfícies normais, ela é uma superfície BIM. E o Xped, essa é a parte que a gente mais gosta dele, é a edição desses triângulos. Ó. Notem, por exemplo, que aqui, ó, vira ali, aqui nós temos uma mureta. Temos uma mureta. Então, quando a gente trabalha com BIM, a intenção é ter todo o modelo ali, o solo representando bem corretamente, né? Não é só a curva de nível, você tem que pegar a superfície 3D ali e organizar toda a malha dela, né? Então aqui, pessoal, a gente teve uma integração, que a gente começou o serviço com o GPS RTK, e depois a gente instalou a estação total ali em cima, ali onde o Felipe estava, né? Que você só precisa calcular o desenho aqui, que automaticamente ele vai arrumar aí a integração dos dois. Pronto, entendeu? Só calculou ali, ele fez a integração da estação total com o GNSS. Então daí já está pronto para exportar. Né? Então, pessoal, quando a gente fala de BIM, né, são vários conceitos e várias aplicações, né? E eu acho que assim, um primeiro passo para você começar a trabalhar com BIM seria fazer levantamento. Isso aqui não é BIM, né? Mas assim, o primeiro passo para você começar no BIM seria começar a trabalhar com levantamento em 3D. A gente pega muito levantamento de outras pessoas, geralmente a gente vira, tá cota zero, tá tudo bagunçado, né? E eu acho que assim, o primeiro passo para o cara começar a pensar em BIM é começar a pensar em 3D, né? Então, pessoal, ali no Fusion, né? Sempre quando você salva o projeto, ele cria a estrutura de pastas ali do Fusion, que ajuda muito a gente se organizar nos arquivos, né? Por exemplo, ele criou, essa aqui é a pasta principal, e dentro dessa pasta tem várias outras, export, imagens, esse aqui, tudo que você exporta, que você vai tirar de produto do Fusion, vai ir nessa pasta export. Abri o levantamento bruto, salvei ali o projeto no Xped. Se eu perder o levantamento bruto, vai estar nessa pasta import, que foi o que foi importado para o projeto do Fusion. Volta lá, agora uma. Aí ele vai ter raster, point, close, relatórios. Beleza, então essa estruturação aqui a gente gosta bastante, a gente adotou ela aí na nossa empresa, né? Então, hoje em dia, a gente não fica criando mais aquelas plantas de locações. A gente só pega essa superfície, seja ela de projeto, alguma coisa assim, pega essa superfície, coloca no equipamento, sai locando e boa, né? E uma coisa muito importante para uma empresa de engenharia, né? Que ela tem a topografia em todo o procedimento, começo, meio e fim, né? As build, levantamento. Então, a gente aí com a suíte aí do Xped, a gente tem evoluído bastante no quesito tecnologia. Certo? Então aí, para o que eu penso, né? Não tirei esse dado de nenhum lugar, mas é o que eu penso, que a gente vai ter um aumento de coleta de dados, cada vez está sendo mais importante a coleta de dados na elaboração de projetos e também na velocidade dos projetos, né? Então a gente vai necessitar cada vez mais coletar dados. Eu venho acompanhando aí os últimos movimentos e nós temos incentivos e marcos aí na infraestrutura, ferrovias e saneamento. Então, assim, nós não sabemos como vai ser de fato, mas existem os planos, as propostas, as concessões, que eu acredito que vai fomentar bastante a infraestrutura. Nós temos aí o cadastro imobiliário brasileiro, do qual os imóveis urbanos eles vão ser georreferenciados. Então, vai aumentar também. Queria perguntar para vocês se vocês conhecem o nosso projeto Musari Master, se vocês já viram os vídeos no YouTube. Levanta a mão, quem conhece aí? Quem já viu o vídeo no YouTube? Legal. Algum cliente de vocês já chegou falando assim,
Music Masters e tal? Alguém aí já? Já? Legal, a gente fica contente. Então lá no nosso canal a gente tem vídeo do Exped, a gente tem vídeo de campo, teve vídeo que eu fiz lá na Alemanha. Então, ó, esse vídeo aqui foi o que eu gravei, que foi gravado lá com o Kevin. A gente tem bastante conteúdo, são coisas diferentes para dar ideia, abrir a mente, mostrar alguma coisa diferente. Então aqui, daí depois do ano de 2019 que eu fui para lá, a feira está acontecendo digitalmente, a gente fez amizade com o pessoal da Intergel, e daí eles sempre nos proporcionam lá uns minutos para falar aí um pouco sobre os nossos empreendimentos, né? A gente mandou uma pergunta para o ministro também, para fomentar a profissão, né? Pô, e aí, os agrimensores, cadê? A gente gravou um podcast de 1 hora com o pessoal dos Estados Unidos, que a gente trocou ideia para ver como que é a topografia por lá, como que é por cá, né? Então a gente tem um relacionamento internacional bacana aí, tem a plataforma Music Masters aí que chama a atenção, né? A gente faz um convite para vocês para seguir a gente nas redes sociais aí, acompanhar o nosso conteúdo. Por hora acho que é isso. Dúvidas? Perguntas? Bruno, você está usando bastante o BIM no Exped? A ferramenta BIM que tem do Exped? Mais na terraplanagem, superfície BIM. Agora, projeto mesmo ainda não veio pra gente. Ainda é que vai começar um movimento maior, né? Que agora que as leis estão entrando em vigor para os projetos em BIM, né? Então acredito que para frente agora vai começar a vir bastante projeto já direto em BIM. Beleza? Vocês já fizeram implantação daquele IFC BIM dentro do Exped? Vocês Já. fazem a implantação de superfície dessa maneira? Então, ele tem duas coisas diferentes, né? Para edificação seria o IFC e para a superfície seria o Land XML. Então, nós trabalhamos até o momento somente com a superfície, com edificações não. Mas, se aparecer algum projeto, a gente já vai estar pronto para fazer esse serviço, né? Esse negócio do IFC, eles usam bastante em prédios, né? Que toca com topografia por andar, né? Isso aí. Perguntas? Mais alguma dúvida de alguém? Não? Então tá. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Agora eu peço a gentileza aqui do Marcos, Fabrício e Gabriel. Mas acabou aí? Tá no pendrive? Hã? Pode ser o seu, então. Tá bom.